programa JBS Conversas com Arte aqui na vossa FAD TV tem hoje o grato prazer e o gosto de ter o grande artista Carlos Baleia. Carlos, muito obrigado por nos ceder esta entrevista e eu gostava de saber como é que as artes surgem na sua vida. Em primeiro lugar, obrigado eu, a si e ao Rui Piloto, que se interessaram por algumas das facetas da minha vida. Como é que apareceram as artes? Eu acho que apareceram muito cedo, porque tendo eu nascido numa aldeia, já havia nessa aldeia, nos anos 30, o culto pelo teatro. Havia grupos de teatro aqui que eram impressionados, ora por uma pessoa, ora por outra, que levavam cenas à cena, peças que estavam na altura na moda, que eram peças hoje consideradas de facto realidade, mas que realmente deixaram rastro nas gerações futuras. Eu fui uma dessas pessoas, aos 8 anos eu lembro-me que já cantava cantigas dessas revistas populares na escola com os meus colegas, com outros colegas, cantávamos todos e foi realmente uma primária bastante interessante. E mais tarde, quando me mudei para Torres Vedras, apesar de já ser uma cidade e de já ter todo um movimento que não existia numa aldeia rural dos anos 30, 40, fiquei muito surpreendido que não havia teatro. Quando eu falava e demonstrava interesse em fazer qualquer coisa no teatro, com 12, 13 anos, não encontrava nenhum lugar, mas encontrei um colega que também gostava muito de teatro. Esse colega, na altura, filho de um médico e meu colega de carteira, e ambos Carlos Albertos, e ele é o Carlos Cabral, que mais tarde seria professor da Escola Superior de Teatro e Cinema, e foi ator e encenador no Teatro Experimental do Porto e em muitos outros lados. Nós, com 12, 13 anos, já fazíamos as nossas peças na casa dele, com uma cortina de correr, e nós fazíamos os papéis todos. Um era isto, outro era aquilo, e portanto, isso foi-se acentuando em mim, essa ideia do teatro, e quando acabei o liceu, e os meus pais viviam em Torres Vedras, o meu pai tinha emprego em Torres Vedras, e eu disse que queria estudar, e o meu pai disse: não te posso pôr na universidade por razões económicas, tu vais-me a trabalhar. Eu vim para Lisboa, eu disse: mas eu não quero abdicar de estudar. Eu vim para Lisboa com 15 anos e fui viver para a Casa da Mocidade Portuguesa, na altura, e digo isto sem vergonhas porque realmente era uma instituição que efetivamente cuidava dos jovens e não havia mais lado nenhum para onde ir. Acontece que eu fui encontrar em Lisboa, com 15 anos, um professor que tinha sido meu professor em Torres Vedras e que me introduziu nos círculos literários de Lisboa. Eu acabava o meu trabalho, o meu modestíssimo trabalho, porque eu só o que fazia era entregar cafés, levar os jornais, fazer recados, etc. E ele introduziu-me nos círculos literários de Lisboa. Comecei a conhecer atores, comecei a conhecer escritores, Ferreira de Castro, o Miguel Barbosa, gente que muito ligada, e que mais tarde, poucos anos mais tarde, depois dos meus pais terem vindo de Torres Vedras, fomos viver para a Avenida da Liberdade, numa casa enormíssima, e nós éramos 3 pessoas e tínhamos quartos para alugar a estudantes.
E uma das pessoas que eu tive o gosto de conhecer foi o Bernardo Santareno, que habitava na casa. Ora, o Bernardo Santareno pertencia a um outro círculo, e eu estou a falar nos meus 17 anos, 16, 17 anos. O Bernardo Santareno fazia vida praticamente no café, na pastelaria Paraíso, na Rua Alexandre Herculano, onde se juntavam o Atalazinhais, o Manuel Guimarães, o José Cardoso Pires, a Natália Correia, o Dordi Guimarães, muita gente relacionada com o teatro, com o cinema e tudo mais. Então aconteceu que eu reforcei o meu pedido aos meus pais de serem ator, e eles disseram: bom, estás quase com 18 anos, embora a maioridade seja aos 21, eles já me tinham dado autorização para ser maior aos 18. Inscrevi-me num grupo de teatro amador que funcionava no Sindicato Nacional dos Empregados de Escritório, e na Avenida do Crolé, onde encontrei um conjunto de pessoas, todas elas muito dedicadas ao teatro. É aí que fundou o Proscénio. E aí é a base para a constituição do Proscénio. O Proscénio surge, eu comecei a fazer lá algumas peças. A primeira peça que fiz foi O Doido e a Morte, do Raul Brandão, e depois, onde entrava também o Fernando Tavares Marques, e foi aí que eu conheci. E depois, 2 anos mais tarde, o grupo tinha atingido já alguma dimensão e decidimos contactar atores, encenadores, profissionais que tirassem todo aquele estigma amador, no mau sentido, do grupo de teatro, e lhe desse uma feição mais profissionalizada, com todas as exigências de uma boa audição, de um saber estar no palco, enfim, de todas aquelas regras essenciais e, sobretudo, de falar bem. Mas de onde é que vem esse seu já espírito crítico e estético para perceber isso? Isso foi, de alguma maneira, um pouco coletivo. Eu tive sempre para comigo uma atitude muito crítica. Pois. E uma atitude muito crítica. Porquê? Porque o meu pai meu pai e minha mãe eram exigentes comigo, porque minha mãe tinha um princípio de dizer: tu tens que seguir uma carreira de vida diferente daquela que o teu pai teve e que os nossos antepassados tiveram. E, portanto, para isso tens que trabalhar o dobro, porque sendo nós de origens humildes, para triunfarmos temos de trabalhar sempre o dobro. Claro. Não há hipótese. Portanto, essa disciplina é-lhe incutida pelos seus pais. Essa disciplina já vem dos meus pais, reforça-se na escola de Torres Vedras, que era dirigida por militares, onde eu, para ter estudos gratuitos, para ter bolsa de estudos ou isenção de propinas, eu tinha que estar sempre num quadro de honra. E para isso tinha que estudar e tinha que trabalhar. É aí que consegue, então, a semi-profissionalização. Exatamente, do Proscénio. O Proscénio estreia-se em 1961, no Teatro Nacional da Ana Maria II, com o breve sumário da História de Deus de Gil Vicente e o Criado de 2 anos de Carlos Goldori. Isso foi o começo de 17 ou 18 anos de grandes espetáculos. Eu posso dizê-lo sem qualquer rebuço, porque efetivamente foram 18 anos de grandes espetáculos, indo até ao ponto de, como grupo semi-profissional, termos num determinado ano, que eu já não sei qual foi,
ter ganho o prémio do melhor espetáculo do ano, mesmo em comparação com companhias profissionais. Para isso contribuiu muito a ação do Pedro Lemos, um homem de teatro injustamente esquecido, como muitas outras pessoas do teatro que não são lembradas hoje em dia e que foram grandes. E essa minha passagem por o proscênio permitiu-me ainda ser convidado por uma encenadora inglesa para fazer teatro em inglês para a colónia britânica em Portugal. Tive a oportunidade de fazer alguns espetáculos que foram patrocinados pela Escola Berlitz. E ao falar na Escola Berlitz, tenho que falar de um grande amigo meu que eu conheci quando tinha 19 anos e cuja amizade se prolongou até aos dias de hoje. Era um homem importantíssimo, foi importantíssimo na minha vida, como tinha sido anteriormente o professor Eduardo Maione Dias na apresentação nos ciclos literários. Eu não tinha dito o nome dele, mas é justo que eu recorde, morreu em 2021 com 94 anos, como catedrático da UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que foi uma pessoa que me estimulou para a escrita, que me estimulou para as artes. Este amigo inglês era igualmente um homem relacionado com a BBC, portanto, tinha uma forte dependência para tudo o que era espetáculo e patrocinou esse espetáculo que foi apresentado para a colónia britânica e, ao mesmo tempo, tornou-se um amigo que teve sorte na vida, mas teve também muito talento e se tornou um homem bastante rico, e justamente rico, porque tudo o que ele fez foi à base de trabalho, de entrega, de exigência e de muita disciplina. E o Carlos, além desse amigo, também teve outras relações, até a nível internacional, como Sean Connery ou algumas delas proporcionadas justamente por esse amigo. Porque este amigo foi professor da Berlitz no Japão e criou, depois de vir do Japão, criou uma rede de escolas por toda a Europa que vendeu posteriormente a uma grande empresa, um empório financeiro americano, e ficou muito bem na vida, muito bem na vida. Tal amigo que tinha essa escola para executivos e para gente muito rica e que fazia encontros com gente muito conhecida. Acontece que eu ia de vez em quando lá visitá-lo, cada vez que ia a Londres eu ia visitá-lo, e numa das ocasiões tive a oportunidade de conhecer o Sean Connery, que fazia lá, como o Richard Donald Lewis, o dono da escola, era um grande linguista, e o Sean Connery tinha problemas de pronúncia porque o seu acento escocês era muito acentuado, como se viu nos filmes. Ele tem um acento muito acentuado. Encontrei-o lá. Encontrei também numa das... Porque tendo estado no Japão, ele tinha sido professor da família real japonesa, família imperial japonesa, assim é que é. Tive a oportunidade de conhecer e de encontrar o futuro imperador do Japão, que agora já não é, agora já é o filho, o imperador Hirohito. Entretanto, quando se fala na Ella Fritz-Journal, isso é um encontro na Alemanha. Na Alemanha eu estava, como ia, o maior número de viagens que eu fazia
era a Mercedes, onde eu sempre trabalhei, desde os 15 anos de idade. Porque o teatro era uma segunda vida que eu tinha. Tudo o que eu fazia era uma segunda vida que eu tinha relativamente ao teatro. Porque quando me convidaram para eu um dia optar entre o teatro e a profissão, porque já não era possível conciliar as duas coisas, eu já tinha profissionalmente um grau de pagamento que os atores portugueses não tinham. E eu tinha a mulher, tinha rendas para pagar, tinha as despesas normais e já tinha tido a minha quota parte de dificuldades quando era mais novo. Eu disse assim, bom, não vou para teatro, gosto muito de teatro, mas vou desistir do teatro. E assim foi, em 1976, pus um ponto final no teatro. E a partir daí dediquei-me mais à profissão. E ao dedicar-me à profissão, tive muito mais contactos com a Alemanha, com a empresa. Entretanto, houve uma ascensão profissional considerável, porque para um miúdo que tinha entrado para servir os cafés, eu já tinha lugares de chefia. E um dia, vindo no Amschlossgarten Hotel em Stuttgart, depois de um concerto que tinha havido, um concerto de jazz, com o pianista dela, que na altura, falha-me sempre o nome dele, e a Ella Fitzgerald. A Ella Fitzgerald ficou no bar, e eu fiquei bem no bar. Começamos a conversar e tivemos aí 4 horas a conversar. Aí desde as 11h30, meia-noite, desde que acabou o concerto, até às 3 e tal da manhã. É que se deu uma coisa curiosa, eu pedi-lhe uma foto e ela disse, eu não tenho fotos, não tenho comigo, estão no quarto e tal, mas ela estava, efetivamente, como estava entusiasmada a mover uns copitos, não me deu a foto e eu tinha uma foto minha e dei-lhe uma foto autografada. Portanto, a Ella Fitzgerald tem uma foto autografada deste saloio daqui do Municipal, que é uma coisa que ela não deve ter ligado nenhuma à minha foto. Mas, de qualquer maneira, eu liguei muito à assinatura dela, ainda hoje a tenho nos meus arquivos. Foi realmente muito interessante. E é na sua reforma que começa a escrever para o fado. Sim, pois, entretanto há todo um percurso universitário, porque primeiro andei no Conservatório, no curso de teatro, da arte de dizer e representação. Depois fiz várias visitas a universidades, tentando vários cursos. Um deles foi Finanças. Ao fim do 3º ano desisti, porque não era bem a minha área, embora eu mais tarde tivesse obtido um grau da Stanford University College, na Universidade dos Estados Unidos, e fiz Germânicas, acabei Germânicas. Portanto, com todo este trabalho intenso, porque isto exigiu muito, porque era tudo feito fora das horas de trabalho, e tirar cursos superiores fora das horas de trabalho, numa altura em que os cursos demoravam 5 anos, ainda tínhamos que apresentar depois uma tese, era muito duro. E o Jorge tinha perguntado? A minha pergunta é, depois dá-se a sua reforma e a partir daí começa a escrever para o fado e a estar mais ligado? Depois passaram-se muitos anos de trabalho intensivo, até que aos 58 anos eu me reformei. Tinha 43 anos de trabalho, aos 58 disse, chega, em cima dos 15 com que tinha entrado,
E a partir daí fiquei um pouco mais disponível para olhar para outras coisas. Mas, entretanto, surgiu a possibilidade de entrar dentro de uma empresa como sócio da empresa. Eu aceitei, não foi a mais inteligente das minhas decisões, porque essa empresa teve bastante dificuldades num período muito complicado da vida portuguesa e aí em 1993 eu disse, decididamente vou acabar com a empresa e vou dedicar a fazer aquilo que realmente gosto. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi escrever para teatro. E comecei, escrevi... Locomotiva. Exatamente, escrevi uma peça chamada Locomotiva, baseado na circunstância de eu viver numa zona muito povoada pela droga e por tráfico de droga. Eu tentei entrar nos meandros daquilo, de saber como é que aquilo funcionava, como é que era, como é que não era, e vi cerca de 17 jovens que morreram ali em pouco tempo, vítimas da droga. Aquilo impressionou-me muito e vi o estado anímico em que as famílias ficaram. E decidi escrever uma peça sobre a droga, onde o principal motivo da peça é não o drogado em si, não o adito às drogas, mas sim as consequências familiares que isso tem na vida das pessoas. Essa peça, concorri com essa peça à Sociedade Portuguesa de Autores, por razões que não vêm ao caso, foi mais ou menos espoliado do primeiro prémio, porque havia algumas situações de conveniência política na altura, porque era o ano de Timor, era o período da independência, da luta por Timor, e a peça que ganhou foi uma peça sobre Timor. E depois disso, a peça esteve entregue no Nacional durante algum tempo, mas o Nacional não tinha pessoas jovens para fazer a peça, eram tudo atores de idade que não tinham possibilidade de fazer a peça. E depois o Carlos Avilés levou a peça para Cascais, mas entretanto outros problemas se devem ter metido e a peça nunca chegou a ser representada. Mas a sua escrita para o fado dá-se depois? Não, é que eu a seguir escrevi outra peça de teatro, mas uma comédia chamada O Assalto, e como eu vinha habituado a ver muito teatro no estrangeiro, em que eu via o Air, o My Fair Lady, o não sei, enfim, todos os musicais londrinos, dos palcos londrinos, eu vi quase tudo, se não tudo. O Oklahoma, tudo. Então eu habituei-me a considerar que a maneira de fazer teatro seria ter o espetáculo total. O espetáculo total, que tivesse música, dança, palavra, etc. E quase como o Thalia, o Terpsichore e o outro, não me lembro agora da dança. Que é um livro muito interessante de Fernando Lopes Graça. Fernando Lopes Graça, exatamente. Fernando Lopes Graça. E eu pus sempre canções nos... Até que alguém que não sei já determinar quem, me disse: porquê que tu não escreves para teatro, para fado? Tu pões sempre cantigas nas tuas coisas. Portanto, aparece um senhor que era maestro ali no Parque Maieira, o Retos Cruz, um homem de uma boa cultura musical e grande pianista, que me fez um desafio
de fazer uma peça para a Vera Mónica. E essa peça era baseada numa história que ele tinha, mas que não sabia escrever. E então deu-me uma espécie de argumento oral, disse-me, olha, era isto. E eu fiz essa peça, escrevi essa peça, onde era extremamente musicada, porque aquilo era para ser uma opereta. E então, posteriormente a isso, é que aparece a tal conversa de porque é que não escreves para fado. E eu disse, para escrever para fado, eu não sei escrever para fado, eu sei lá, eu de fado só tenho a experiência de ir às casas de fado, no fim dos jantares, ou ir jantar com estrangeiros e vamos lá para mostrar o fado aos estrangeiros. Eu não tenho nenhuma ligação afetiva com o fado. A única ligação afetiva que eu tinha com o fado era conhecer bem a Amália, porque a Amália Rodrigues, a primeira vez que eu vi a Amália Rodrigues, tinha 13 anos e fui à casa dela. E fazer o quê? Eu fui convidar a Amália Rodrigues para fazer a festa uma festa da escola em Torres Vedras. E vim com o Rubi, os dois, a Lisboa, para irmos convidar a Amália. O diretor do colégio onde eu andei. Exatamente, diretor do Cantinho. Não é? Ele, às tantas, foi-se embora e eu fiquei sozinho. Ele disse, tenho que ir ter com a minha tia, vivia na Rua Brancampo, e eu fiquei sozinho na Rua de São Bento à espera da Amália. Eram quase 3 da manhã. E às tantas a senhora entrou, apanhou um susto, um sujeito ali sentado na escada, e disse-me, o que é que está aqui a fazer? Eu não sei o quê. Assim, semi-chateada comigo, saída mesmo. Eu disse, eu estou aqui, Dona Amália, porque eu vinha convidá-la para ir à nossa festa da escola e tal. Eu disse, mas vocês estão bons da cabeça. Estão bons da cabeça, mas eu não vou nada. Eu tenho um contrato agora para ir para Paris, para cantar em Paris, agora para a festa da escola. Mas deixa estar, entra lá comigo, entrei então na casa da Amália, e ela disse-me, eu vou-te arranjar uma ou duas pessoas para ir à festa da escola. E assim foi. Indicou 2 fadistas menores, mas que cantavam muito bem e que ela aconselhou, e ficou, depois acabou por ser muito simpática comigo. E ainda voltando atrás, porque esta minha vida anda para trás e para a frente, um dia eu, quando estava já empregado na firma que representava a Mercedes, mandaram-me ir entregar umas coisas aos Anjos, ao pé do Almirante Reis. E podia, como era muito urgente, podia ir de táxi, porque normalmente eu ia direto. E eu saí do número 35 da Avenida da Liberdade, e o primeiro táxi mandei-o parar, e ele fez sinal de parar, mas de repente a bola para a avenida abaixo e para ao pé do Paládio, que eu digo Paládio. E eu disse, este gajo não parou e tal. E vejo uma senhora entrar para o carro, e a senhora faz-me um sinal, ande cá, venha cá. E eu fui para baixo e assim, vai-me dar uma boleia. E era a Amália, no carro, apanhava o táxi. E disse, olha, desculpa lá, mas um motorista, entre ti e mim, ele já sabe que eu vou andar toda a tarde de táxi, portanto não há que... Para onde é que tu queres ir? E eu disse, eu quero ir para tal lado assim, assim. E ela deu uma voltinha, deixou-me onde eu queria ir e seguiu a vida dela. Portanto, segunda vez que eu contactei a Amália. Terceira vez que eu contactei a Amália. Um dia, eu estou a representar uma peça no Teatro Moderno, no Teatro Moderno, que era no Teatro Moderno, não, no Império, onde se fazia, onde o Teatro Moderno atuava. E o Varela Silva, que era cunhado da Amália na altura, casado com a Celeste, eles vão, os dois, os 3, a ver a peça. E eu, no fim do espetáculo, a Amália cumprimentou-me, diz, parabéns, a sua atuação, não sei, e tal. Aquela conversa habitual, que eu não sou muito,
não faço muito esse tipo de conversa, mas, enfim, tudo bem. Mas ainda tive tempo para lhe dizer, já vi que hoje fez uma coisa que eu nunca lhe fiz. E ela disse, o que foi? Bateu-me palmas. E ela disse, pois bati. É porque eu nunca vi nenhum espetáculo seu. Mas estou à espera de um dia ver o espetáculo e de ir lá pagar com juros todas as palmas que deu agora. Ela achou uma certa piada aquilo e tal. E depois vi um espetáculo dela, cumprimentei, enfim. E, entretanto, dá-se o 25 de Abril e a Amália passa aquele grande período em que é mais ou menos postergada da vida artística nacional, e há uma pessoa nessa altura, que é o António Sala, que promove o reaparecimento da Amália no Coliseu. Em 87. No Coliseu. Em 87, exatamente. 87. Abril de 87. Abril de 87. Mas eu estava na dúvida se não teria sido um bocadinho antes, mas não é 87. Eu tirei umas fotografias à Amália no palco, veio o meu equipamento, a minha Yashica, etc. Todo o caso, armei-me em fotógrafo e tirei umas fotografias, as fotografias ficaram muito boas. E eu apresentei-me com as fotografias na casa da Amália, para ela dizer qual é que escolhia, e ela escolheu as fotos. Eu mandei ampliar, depois dela escolher, e ela autografou essas fotos que eu tenho ali no meu estúdio, dedicadas a mim e à Clotilde.
Obrigado, eu, Carlos. Foi um prazer tê-lo na minha casa. Obrigado. Sabe que lhe devo muito pela voz que tem dado aos versos que eu tenho escrito. Eu é que Agradeço imenso. Agradeço também à TV Fado a visita e esta gentil oportunidade que me deu de conviver convosco e de dizer um pouco da minha vida. Um pouco mesmo. Muito obrigado, Carlos. Ok, muito obrigado.